Felipe Bueno, a gente sabe que, claro, aquele que ocupa um cargo público tem toda lá o regimento do cargo público, também tem os seus deslocamentos, os seus investimentos, tem que participar de eventos de fato aí, até numa tentativa de buscar parcerias internacionais ou não. Como separar, né, aquilo que de fato é uma agenda formal, aquilo que pode ser confundido com o turismo, Felipe? É difícil porque vai acabar, né, tirando a matemática, e a matemática funciona muito bem nesses casos, né, é interessante a expressão, não foi muito acima do gasto previsto, muito acima da conta. O que significa muito, né? Se foi acima, né? Então, a partir de 1 centavo de dólar ou de real é acima. E um funcionário público pago pelos impostos que o governo arrecada nas suas 3 esferas, né? Aliás, quem arrecada é o governo federal, depois distribui para as outras 2 esferas, né? Deveria prestar contas com mais atenção. Agora, eu me pergunto, tanta gente fazendo live na época da pandemia, será que uma reunião tão específica assim demanda uma viagem tão complexa? É que eu sei que uma reunião por Zoom, por exemplo, ou por Microsoft Teams não tem free shop, né? Não tem restaurantes, não tem hotéis, fica muito mais sem glamour, né? Mas será que não dava para resolver essa conversa por vias virtuais? Fica essa pergunta. Marco Antônio Costa, como que você avalia agora essa investigação, essas explicações aí com o secretário da Cultura, Mário Frias? Aqui de novo eu vejo um pouco de tempestade em copo d'água. Com base nessas filigranas. Você olha essa situação, Marcelo, por exemplo, o Felipe estava falando, pode ser resolvido via Zoom. Tem um monte de coisa que, se você colocar dentro dessa perspectiva, sinceramente, agora eu vou falar até como empresário, sócio de escritório de advocacia, eu sou muito mais a favor de qualquer reunião presencial do que via Zoom. É muito ruim, o Zoom ele distancia muito, ele é ótimo, ele gera mais eficiência quando você tem aí, às vezes, a necessidade de falar com rapidez, etc. Mas qualquer coisa pode ser feita via Zoom se partir dessa premissa, dessa perspectiva. Então, eu não acho que isso é o argumento. Ele foi lá encontrar com o pessoal dos musicais, né, com o pessoal meios aí, empresários do meio também, não foi só o Gracie, não foi só o lutador brasileiro, mas tem um monte de agenda que, se a gente começar a pensar de tudo, secretários executivos de ministérios, ministros, você vai ficar maluco. Tem um monte de viagem que você vai discordar da necessidade da viagem, hospedagem que você vai achar que é muito cara, dependendo do lugar onde a pessoa vai ficar. Só que pegaram agora o Mário Frias, porque ele tem aí uma exposição midiática, ele se expôs midiaticamente e ele está sofrendo aí, digamos que, essa retaliação por ter se exposto midiaticamente. E às vezes a mídia, assim, ela escolhe. Esse é o assunto do momento. Não acho, aí minha resposta para isso, não acho esse assunto relevante. Na lista de prioridades, ele está lá depois da 1000ª prioridade. Está cheio de coisa pior acontecendo no Brasil. Definitivamente, os 20, 30, 40, 80 mil reais que foram gastos nessa viagem não tem a menor relevância para o debate público aqui no Brasil.